Bom dia, crianças! E o nosso Domingo Kids de hoje vai falar que na família todos devem trabalhar. A palavra-chave é trabalhar. E o nosso símbolo é a Bíblia. O nosso versículo de hoje é: continue firme na verdade que você aprendeu desde menino. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Muito bem, crianças. Vocês sabem o que é isso? Um mapa. E para que serve um mapa? Serve para mostrar a localidade de um país ou de uma cidade. Pois hoje nós vamos falar de um homem que viajou muito, trabalhou muito para a obra do Senhor. Sabe como que é o nome dele? Paulo. Mas ele não tinha mapa. Mas mesmo assim, ele foi para vários lugares pregar, falar da palavra de Deus. E agora a gente vai orar. Põe a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um domingo. Fala comigo, fala no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças. Bom, agora nós vamos aprender o nosso versículo. Amém? E ele diz assim: continuem firmes nas verdades que você aprendeu desde menino. 2 Timóteo 3, 14. Agora nós vamos cantar esse versículo para ficar aqui na nossa cabeça. Amém? Vamos lá? Vamos lá! Continue firme nas verdades que você aprendeu desde menino. 2 Timóteo 3,14. Continue firme nas verdades que você aprendeu desde menino. 2 Timóteo 3,14. Continue firme nas verdades que você aprendeu desde menino. 2 Timóteo 3,14. Bom, crianças, agora que você já aprendeu o versículo, eu quero te convidar a continuar nesse espírito de alegria, continuar de pé pra gente cantar uma música bem alegre. Amém? Vamos lá? Um amor, um lugar, uma canção que me diga quem eu sou, que indique a direção. Descobri, só você é meu lugar, minha esperança está em tuas mãos, minha vida entrego a ti. E vou correr e ver cada vez maior, que nunca me deixa só. Os sonhos que estão em teu coração, em teu coração. O amor de Deus hoje vai resplandecer em todo aquele que clama, em todo aquele que clama. Aleluia! Nós somos livres! Um amor, um lugar, uma canção que me diga quem eu sou, que indica a direção. Descobri, só você é o meu lugar, minha esperança está em tuas mãos, minha vida entrego a ti. E vou correr e ver cada vez maior, que nunca me deixa só. Vamos lá! Com muita alegria declare isso! Em teu coração. O
você, resplandecendo assim. Jesus mora dentro de você. Chegou, você chegou e fez morada em meu coração. Posso cantar a mais linda canção. Jesus vive dentro de você. O amor de Deus hoje vai resplandecer em todo aquele que clama. O amor de Deus hoje vai resplandecer em todo aquele que clama, em todo aquele que clama. Amém, crianças. Agora eu quero te convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, porque a presença de Deus que está fluindo sobre esse Domingo Kids vai transbordar cada vez mais sobre a sua casa. Amém? Então feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Amém? Aleluia, Jesus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir, aleluia, teu rio de vida aqui. Aleluia, Jesus, nós cremos. Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas. Cante isso na sua casa. Mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Declara essa verdade. Aleluia, Jesus. Nós cremos, Senhor. O teu rio invadindo essas casas, Pai. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Levante suas mãos, declare isso. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua
fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, declare isso. Sinto fluir. Seja cheio desse amor. Teu rio de vida aqui. Oh, aleluia, Jesus. Eu declaro, Senhor, esse rio invadindo esses lares, essas casas, o coração dessas crianças. Pai, nós cremos que essa geração é a geração que levará a sua palavra adiante, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro liberdade. Eu declaro, Pai, que todas as pessoas dessa casa são livres pelo teu sangue, pelo teu rio, em nome de Jesus. Amém. Em competições, é muito especial vermos os pais torcendo pelos seus filhos. Às vezes, é até comovente. E 1 Timóteo é exatamente isso. Paulo, um pai espiritual, encorajando Timóteo a correr a corrida pelo reino de Deus, mesmo que os tempos sejam difíceis. Timóteo veio a Cristo já em sua infância. Ele era filho de uma crente judia e de um pai grego. Paulo, durante sua segunda viagem missionária, encontrou Timóteo em Listra e, apesar de serem completamente opostos em caráter, Timóteo tornou-se o principal companheiro de viagem do nosso apóstolo Paulo. Os dois, por vezes, precisavam trabalhar em frentes diferentes, e nessas ocasiões, Paulo se comunicava com Timóteo por cartas. Quando Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. Éfeso, Efésios... Exatamente, é a mesma cidade que recebeu a carta aos Efésios. E por isso também que ambas têm assuntos em comum. As duas falam sobre a casa de Deus. No primeiro capítulo, Paulo lembra Timóteo da missão. Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso, pois tinha medo que os judaizantes, ou os legalistas, aqueles que querem impor a lei sobre a graça, viessem e pregassem falsas doutrinas aos recém-convertidos. Ele exorta Timóteo e outra vez explica o real propósito da lei: convencer os incrédulos do pecado e apontá-los ao Salvador. Paulo insiste com Timóteo para guardar isso em mente e usa a si mesmo como exemplo. Em todo o sistema que Deus instituiu, há uma direção, há uma autoridade, e assim também na igreja. Na igreja, o Senhor Jesus é o cabeça. Ele é o soberano pastor, o qual visa o cuidado do rebanho. Quem se lembra da história de Paulo e de como ele encontrou Jesus? Paulo foi transformado por Deus e se tornou um apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Paulo se tornou um discípulo de Jesus e foi enviado para pregar o evangelho. Naquela época, os discípulos de Jesus viajavam muito para poder pregar a palavra de Deus e falar de Jesus, para ensinar como que eles deveriam viver para agradar a Deus. E dessa forma, a igreja ficou forte e unida. Vamos conhecer um pouco do trabalho de Paulo? Paulo encontra Timóteo. O apóstolo Paulo viajava muito. Ele trabalhava muito para falar de Jesus para as outras pessoas. E ele precisava de ajuda para fazer esse trabalho, pois Deus o havia enviado para pregar para outras pessoas que não eram judeus. Eram pessoas diferentes do povo da onde Jesus nasceu. Paulo sempre levava um discípulo com ele para poder ensinar o discípulo sobre o teu trabalho. Certa vez, Paulo encontrou um discípulo chamado Timóteo, que levou junto para poder ensinar a pregar a palavra de Deus. Vamos ver o que aconteceu depois disso? E como que Paulo ensinou Timóteo a trabalhar? Bom, crianças, lá em 1 Timóteo 1:1, Paulo estava ensinando Timóteo a como cuidar da igreja. Porque naquela época, algumas pessoas estavam ensinando coisas erradas para a igreja. E por isso, Timóteo precisava ajudar Paulo a pregar a palavra de Deus. Amém?
Você já ouviu falar do princípio da mordomia? Mordomia é cuidar daquilo que Deus nos dá. E quando você é criança, você tem que aprender a cuidar bem das suas coisas, dos seus objetos, dos seus brinquedos. E fazendo assim, você um dia vai aprender a cuidar das pessoas da igreja, assim como Timóteo fez com Paulo. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Como você aprendeu? Certamente alguém maior que você que te ensinou, não é? Pode ser seu pai, seus amigos maiores, seus irmãos maiores. E às vezes a gente precisa limpar a bicicleta, encher os pneus e fazer outras coisas, não é? E existe o tempo certo para aprender cada coisa. Paulo ensinava Timóteo a cuidar muito bem das pessoas na igreja. Vamos ver como Paulo ensinava? Em 2 Timóteo 3,14 está escrito assim: continuem firmes na verdade que você aprendeu desde menino. Paulo ensinou a Timóteo a guardar a palavra de Deus. Eles faziam muitas viagens juntos e visitavam muitas igrejas. E lá eles falavam muito do amor de Deus para as pessoas. Eles trabalhavam juntos, pregavam a palavra, curavam os doentes. E foi assim que Paulo treinou Timóteo para continuar o trabalho da igreja, cuidando das pessoas e falando do amor de Deus. Existe também, crianças, o princípio de semear e colher. Se você semeia uma semente de manga, você colhe o quê? Manga. E se você semear a palavra de Deus, você semeia vidas salvas. Você pode semear e colher frutos. E você pode semear a palavra de Deus e colher pessoas salvas. Existem muitas maneiras de semear e colher. E Paulo ensinou essa verdade para Timóteo. E foi assim que Deus usou Timóteo para colocar todos para trabalhar na obra. Mas quem são as pessoas que trabalham hoje para Deus? A igreja. Deus usa a igreja e as pessoas para pregar o evangelho para pessoas que não conhecem Jesus. Os adultos pregam para os adultos e as crianças para as crianças. E todos devem falar de Jesus para os adultos ou para as crianças. Assim todos serão alcançados e ouvirão a respeito do amor de Deus. Você já falou de Jesus para alguém? Como aconteceu? Uma semente só dá fruto quando ela é plantada. E da mesma maneira, alguém só conhece Jesus quando alguém fala da palavra de Deus, do amor de Deus para ela. Na época de Paulo e Timóteo, muitas pessoas encontraram Jesus porque eles falaram do amor de Deus, trabalharam muito para poder plantar essa semente no coração das pessoas. E como nós vamos fazer isso hoje? Quem aqui conhece o plano de salvação? Então vamos começar? Este coração aqui, ele fala o quê? Que Deus me ama. Este outro me diz, eu pequei. O outro coração diz, Jesus morreu por mim. E o que eu faço depois que eu falo do amor de Deus para essas pessoas? Eu falo que Deus me amou tanto, só que o pecado nos separou de Deus. E Deus queria a gente juntinho dele. E o que ele fez? Ele enviou Jesus para morrer, ressuscitar por nós. Você deve contar essa história, amém? Morreu, ressuscitou por mim. E eu preciso fazer esse convite para uma pessoa, se ela quer receber Jesus em seu coração. Porque quando essa pessoa recebe Jesus em seu coração, ela é salva. Amém, crianças? Então fale de Jesus, espalhe o amor de Deus, conte a história desse amado coração e permita que muitas pessoas recebam esse amor do Senhor Jesus hoje. Amém? Olá, crianças. Agora nós vamos fazer as perguntas, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual o nome do discípulo de Paulo? Tá? Vamos lá. Alternativa A, Silas. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Timóteo. Tempo. Vamos ver qual que é a alternativa correta. 5, 4, 3, 2, 1. Alternativa C, Timóteo. Mais uma pergunta, crianças. Quando foi que Timóteo conheceu Jesus e aprendeu sobre a Bíblia? Vamos lá. A, quando ele era jovem. B, quando ele era criança. C, quando ele era adulto. Vamos lá. Tempo. 5, 4, 3, 2, 1.
Alternativa B, quando ele era criança. Tá? Outra pergunta, crianças. Para onde Paulo levou Timóteo? A, para festas? B, para as viagens que Paulo fazia? Ou C, para pescar? Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Alternativa B, para as viagens que Paulo fazia. Outra pergunta, crianças. Para que Paulo viajava em tantos lugares? Alternativa A, para fazer novos amigos? B, para conhecer o mundo? C, para cuidar das igrejas? Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Alternativa correta é a C, para cuidar das igrejas. A última pergunta, crianças. Qual é o verdadeiro testemunho? A, conhecer Jesus quando criança e servi-lo para a vida toda? B, conhecer Jesus quando adulto? Ou C, ler a Bíblia? Vamos lá, tempo. 5, 4, 3, 2, 1. A alternativa correta é a A, conhecer Jesus quando criança e servi-lo para a vida toda. Amém, crianças? Crianças, nosso Domingo Kids termina por aqui. Não deixe, crianças, de curtir, compartilhar aqui. Até domingo que vem.